E aí galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia, e vamos continuar a nossa série de videoaulas que estão chegando ao fim sobre sistema nervoso. E agora a gente vai falar de sistema nervoso autônomo, tá? Só que antes, aquela nossa revisão de sempre, beleza? Sobre as divisões do sistema nervoso. Só que olha só, vem aqui comigo. Pessoal, agora vai ter uma novidade quando a gente fala, né, das divisões do sistema nervoso. Já já eu falo sobre essa novidade, então vamos começar por aqui, ó. A gente sabe que o sistema nervoso é dividido em duas partes, né? Primeiro, o sistema nervoso central, né, que tem o encéfalo e a medula espinal ou medula espinhal, certo? E tem também o sistema nervoso periférico, que é aquela parte do sistema nervoso, né, que está mais nas periferias do corpo, que é responsável, né, por levar o estímulo do meio até o sistema nervoso central ou levar informações do sistema nervoso central para outras regiões ou para as regiões do corpo, beleza? Então, o sistema nervoso periférico é dividido também, por sua vez, em duas partes, né? E a gente já viu isso várias vezes. Daqui a pouco vem a novidade, tá, pessoal? O sistema nervoso periférico, então, é dividido em um sistema nervoso motor ou somático, que a gente viu na aula anterior, que é a porção do sistema nervoso periférico responsável pela movimentação da musculatura esquelética, da musculatura estriada esquelética, né? De forma voluntária, de forma consciente, certo? E também tem o sistema nervoso autônomo, beleza? Sistema nervoso autônomo, que também pode aparecer, pessoal, como sistema nervoso visceral, beleza? O sistema nervoso autônomo, por sua vez, e diferente do somático do motor, ele é involuntário, tá? Os processos que ele está relacionado são processos involuntários que independem da nossa vontade. Sistema nervoso autônomo. E agora vem a novidade, pessoal. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes também. Sério, professor? Sério. E eu só não falei isso antes, tá? Para que não ficasse aí, né, muita informação. Então tem uma divisão para cá e também tem uma divisão para cá, beleza? O sistema nervoso autônomo, pessoal, então é dividido em uma porção que a gente chama de simpático, beleza? Simpático, e uma porção que a gente chama de parasimpático. O parasimpático, beleza? Então, o sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes. Quais são? O simpático, beleza? E o parasimpático. Fechou? Então, pessoal, aqui eu fiz uma divisão, ó, com o simpático e com o parasimpático, beleza? Para a gente poder tá tratando dos dois, né, de forma a compará-los, beleza? E primeiramente eu vou falar do simpático. Pensou em sistema nervoso simpático, pensou em luta e fuga, beleza? Pensou em luta e fuga. Por quê? Porque o simpático, ele te prepara, pessoal, para a luta e para a fuga. Como assim, professor? Olha só, pessoal, o sistema nervoso simpático está envolvido com processos de estresse, com situações de estresse, tá? Então, em momento de luta, você precisa ativar o simpático. E em momento de fuga, fugir de predadores e tal, você também precisa ativar o simpático. Mas espera aí, professor, eu não estou mais vivendo nas florestas, nas savanas, como há muito tempo atrás. Então, eu paro de dar o simpático? Claro que não. Por exemplo, quando você está praticando um esporte e aí o seu coração está disparado, a sua corrente sanguínea está com maior níveis de oxigênio, ou seja, a sua frequência respiratória está maior, a sua glicemia, ou seja, o tanto de açúcar que está disponível no seu sangue para ser utilizado. Tudo isso ocorre quando você está correndo, quando você está praticando um esporte, certo? Então, o seu simpático tá aí bonitão, tá? Então, quando a gente fala de simpático, né, a gente está relacionando
com momentos de estresse. Momentos de estresse, beleza? E o parasimpático, hein? O parasimpático, pessoal, já está envolvido com momentos de relaxamento, beleza? De relaxamento. E não só de relaxamento, como também em momentos de repouso, beleza? Repouso, tá? Está envolvido com a manutenção, vou escrever aqui para vocês, ó. Com a manutenção do que, professor? Manutenção das funções orgânicas do nosso corpo, das funções biológicas, das funções orgânicas. Então, olha só, simpático pensou em luta e fuga, beleza? Parasimpático em relaxamento e repouso. Simpático são momentos de estresse, tá? E o parasimpático é para a manutenção da função orgânica. Vou dar agora exemplos para que isso fique mais claro para vocês, beleza? Então, olha só, pessoal, quando a gente fala de simpático, ou seja, pensamos em luta e fuga, tá? A gente tem que pensar que nesse momento, olha só, o nosso corpo vai passar por mudanças involuntárias, tá? Mas que vai acontecer, independente ou não da sua vontade, vai acontecer. E olha só, a sua pupila, que é esse buraco preto que a gente tem no meio dos olhos, vai aumentar. E por que ele vai aumentar? Ele vai aumentar para que mais luz entre no seu olho, beleza? E para que você consiga enxergar melhor. Além disso, quando a gente fala de simpático, olha só, eu tô até falando mais rápido para poder mostrar para vocês mais ou menos como que é o simpático. Quando eu tô falando de simpático, a sua frequência cardíaca vai aumentar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu coração vai bater mais rápido. Por quê? Porque precisa de mais sangue estando circulando no seu corpo, tá? E além disso, olha só, o sangue vai ser direcionado para a musculatura. Por quê? Porque você precisa se preparar para fugir, você precisa se preparar para correr. Além disso, você precisa de mais oxigênio na sua corrente sanguínea. Por que oxigênio? Porque o oxigênio está envolvido com o processo de respiração celular, está envolvido com o processo de produção de energia. E você precisa de energia para poder correr, para poder lutar. Fuga ou luta. Então o que vai acontecer? A sua frequência respiratória vai aumentar. Isso está envolvido com a broncodilatação, beleza? Isso quer dizer então que seus brônquios, tá? Que é uma estrutura que estão dentro dos pulmões. Vocês vão entender melhor essa estrutura na nossa aula de sistema respiratório. Então vai ocorrer essa broncodilatação, esses brônquios vão aumentar para melhorar a troca gasosa, beleza? Para que mais oxigênio esteja disponível na sua corrente sanguínea. Além disso, quando a gente fala de energia que a gente precisa para correr e para fugir, a gente também precisa de mais glicose, açúcar disponível no nosso sangue, tá? Para que a nossa musculatura utilize essa glicose. Então aumenta a glicemia, ou seja, aumenta a quantidade de glicose, de açúcar disponível no nosso corpo. Então, pessoal, isso é mais ou menos o que é o simpático. É o seu corpo sendo preparado, tá? Para a luta e para a fuga. Já quando eu falo do parasimpático, eu tô falando de algo mais leve, relax. Eu tô falando de relaxamento, de repouso. Sabe depois que você acaba de comer e dá aquela preguiça, dá aquela vontade de dormir, de fazer nada? Nesse momento seu parasimpático, ele tá ativado. Diferente do simpático, que ele é ativado quando você tá correndo, por exemplo, né? E você fica mais ofegante, beleza? Já o parasimpático não. Ele é paz e amor, ele é relax, tá? Ele tá ali fazendo a manutenção dos seus processos, das suas funções orgânicas, biológicas, beleza? Lembrando que ele, como simpático, também é involuntário, mas ele tá lá, tá? Então o sangue vai ser direcionado para o seu sistema digestório, para o seu estômago, para o seu intestino, para fazer digestão. Dá vontade de dormir, porque parte do oxigênio que está aqui no seu cérebro, que está no seu encéfalo, beleza? Vai para outros órgãos, como o sistema digestório, por exemplo. Os órgãos do sistema digestório, essa menor oxigenação do encéfalo causa sono, e aí você tem aquela vontade de dormir, de fazer nada. Então, esse é o parasimpático. E às vezes, pessoal, olha só, um simpático é antagonista ao outro parasimpático. Antagonista, contrário, tá? Só para você ter um exemplo, a pupila dos nossos olhos, esse buraco preto. No simpático, ela vai aumentar para entrar mais luz, para você enxergar melhor, para te preparar para a luta e para a fuga. Já no parasimpático, como é repouso, relaxamento, a pupila vai diminuir, tá? Então, muitas vezes, isso não é uma regra, mas muitas vezes o simpático e o parasimpático são antagonistas um do outro. Fechou?
existem neurotransmissores, tá? Neurotransmissor, pessoal, para quem não sabe, são moléculas, né? São substâncias, são mensageiros químicos, são tipos de hormônios envolvidos com o sistema nervoso, mensageiros químicos, beleza? Então são substâncias que levam uma mensagem, tá? Mas como está envolvido com o sistema nervoso, são neurotransmissores, são transmissores químicos do sistema nervoso. E quando a gente fala de simpático, o principal neurotransmissor é a noradrenalina, beleza? Ai, professor, como eu vou lembrar da noradrenalina? Pensa só, pensa na sua nora, olha só, a minha nora é o quê? É simpática. Ai, professor, a minha não, tudo bem, faz de conta, tá? Pensa que a sua nora é simpática, então o principal neurotransmissor do simpático é a noradrenalina, fechou? E diferente, né, do simpático, o principal neurotransmissor, quando a gente fala do parasimpático, é ninguém mais, ninguém menos do que a acetilcolina. Vou escrever ela aqui, ó. É a acetilcolina. Acetilcolina, beleza? Então, pensou em parasimpático, pensou em acetilcolina, que é o principal neurotransmissor, tá? Voltando aqui, pessoal, vocês devem estar se perguntando: ah, professor, mas e a adrenalina, que eu sempre ouvi falar? Isso aqui, de forma bem simples, é o sistema excretor. Agora, o que interessa são glândulas que ficam em cima do rim. Então, aqui é um rim, aqui é outro rim nosso, tá? Temos 2 rins. E aqui em cima dos rins, ó, tem essas glândulas. E essas glândulas, elas são chamadas de glândulas suprarrenais, tá? Suprarrenais. Aí, professor, você está fazendo do lado do simpático? Sim, é do lado do simpático mesmo, tá? Por quê? Porque a adrenalina está envolvida com o simpático, tá? O simpático, então, ele vai mandar estímulos, beleza? Informações para as suprarrenais, essas glândulas que estão em cima do rim, beleza? E as suprarrenais, elas, a partir do estímulo do simpático, serão responsáveis por produzir quem? Por produzir a tão conhecida, tão famosa adrenalina, beleza? A adrenalina, tá? E a adrenalina, como todo mundo sabe, ela é responsável, assim como a noradrenalina também, em aumentar a frequência cardíaca, a respiração, certo? A circulação sanguínea. Então a adrenalina, ela tá ali para potencializar um evento de fuga ou um evento de luta envolvido com o sistema nervoso simpático. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e já pula para o próximo vídeo que a gente já está terminando sistema nervoso. Forte abraço, valeu, fui!